Imagine se um demônio sussurrasse no seu ouvido a seguinte frase: a sua vida, como ela está hoje, se repetirá amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e eternamente. Como essa frase ressoaria para você? Como um castigo? Um pesadelo? Uma maldição? Ou como uma dádiva? O eterno retorno nietzschiano nos convida a refletir sobre a qualidade da nossa vida hoje. Se a vida é miserável, esse presságio afirma que ela se repetirá eternamente. Então vai resultar em um destino sombrio e horrível. Agora, se ela é boa, prazerosa, o eterno retorno fará com que essa satisfação diária se repita amanhã, depois de amanhã e para sempre. Eu sou Juliana Dias, psicóloga e psicanalista, e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender as nuances do eterno retorno nietzschiano, que é um pensamento filosófico que nos ajuda a refletir sobre como está a nossa vida e a perceber onde é que está a nossa participação enquanto uma peça fundamental nesse jogo de tabuleiro que é a vida. Então curte esse vídeo e já se inscreve aqui no canal. Primeira coisa, como o pensamento do eterno retorno pode nos mostrar até que ponto nós estamos afirmando, tomando posse da nossa própria vida. É como se a gente olhasse para a nossa vida e dissesse assim: vida, você é minha. Vida, eu te sinto no meu corpo todos os dias, então vamos andar de mãos dadas. A princípio, Nietzsche vai abordar o eterno retorno como o eterno retorno do mesmo. Aquela mesma coisa que fica retornando eternamente. Mas eu já te adianto que a mesmice só retornará se nada fizermos de diferente. Mas é importante pensarmos inicialmente que o que retornará será sempre o mesmo, ok? Para que você entenda a reflexão por trás desse pensamento. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche, que é o personagem Zaratustra, tem um pesadelo com o demônio. A parábola do demônio introduz a ideia de viver cada instante como se repetisse infinitamente. Então, é observando como nós vivemos o nosso hoje, o instante, que a gente poderia pensar se esse instante vale a pena ser repetido amanhã e depois de amanhã e eternamente. Daí você poderia me questionar: mas Juliana, a minha vida é miserável, as minhas origens são trágicas, a minha família é tóxica, a minha vida é uma merda. E se essa vida aqui que eu vivo vai se repetir eternamente, então fedeu tudo. O meu destino é miserável. Calma, no pensamento do eterno retorno é fundamental que a pessoa afirme a sua própria vida. Isto é, se você se tornar um afirmador da vida, você desejará a repetição da vida em sua integralidade, inclusive dores e fracassos. Mas preste atenção no que eu vou falar agora e é interessante que você abra a sua cabeça para escutar uma forma de pensar que é bem diferente da que você aprendeu a vida inteira. Nesse pensamento do eterno retorno, não há crenças em além-mundos, em mundos espirituais, em mundos transcendentes. Porque se houver crenças em mundos pós-morte, em mundos metafísicos, essas crenças nos farão olhar para toda essa miserabilidade da nossa vida como uma prova a ser aguentada, como se fosse uma provação que nós estamos vivendo aqui na Terra, porque se eu aguentar essa vida merda que eu vivo, eu vou garantir a minha vaga lá no céu e eu vou me tornar alguém mais evoluído, mais virtuoso, porque enfim eu aguentei tudo. Esse lugar do sujeito que pensa dessa forma é o lugar de passividade. Passividade em relação à vida real que ele vive. Então, ele vai se resignar em suportar a vida que ele vive, porque enfim, foi nessa família que ele nasceu. Então ele tem que aprender a suportar viver numa configuração de vida que entristece a vida dele dia após dia, tornando-o alguém impotente, infeliz, ressentido, alguém frágil. Mas ele tem que aguentar porque, enfim, é a família. Será? Veja como o pensamento religioso pode desvirtuar os próprios valores religiosos, fazendo com que as pessoas se conformem em carregar a sua cruz passivamente. Se você tem que aguentar os dissabores da sua vida por resignação, logo você não será o agente da sua própria mudança. Você muito provavelmente ficará esperando um milagre divino. Porque se você pensar assim, não, eu vou me manter resistente, vou suportando aqui,
vou orar bastante que uma hora Deus vai prover por mim. Você poderia até estar orando, estar resistindo, mas poderia principalmente estar fazendo algo a respeito para que aquela realidade mude. Só que o pensamento do eterno retorno, ele nos convida a pensar de uma outra forma. Sem as ideias de além-mundos, para que a gente consiga se concentrar na realidade da vida material, que é a vida que você vive, é a vida que você dorme e acorda todos os dias, e você ali se enganando, achando que está sendo virtuoso, resistente, resiliente, resignado. Mas veja, pense comigo por essa outra perspectiva. A pessoa forte não é aquela que aguenta tudo calada. A pessoa forte é a que sabe dizer não, é a que se defende, é a que estabelece limites. Então, se essa miséria de vida que eu vivo vai se repetir eternamente, que ela seja então do meu jeito. Opa! O amor fati nietzschiano começou a aparecer por aqui. Amor fati é amar o fato, é amar a vida com todas as suas dificuldades. Se você crê num além-mundo perfeito, sem dores e sem sofrimento, como é que você vai ver graça nesse mundo aqui de baixo cheio de imperfeições? Fica difícil, concorda? Então, uma das premissas para o entendimento do eterno retorno é a afirmação da vida material aqui na Terra que nós vivemos hoje. E é só olhando para ela que você conseguirá ser criativo nela. É só olhando para ela, se apossando dela, que você conseguirá ver graça nela. É só olhando para ela e amando-a que você terá forças para deixá-la do jeito que te apetece. Somente aguentando o vazio de que talvez essa vida aqui que nós vivemos seja a única, é que nós podemos criar novos valores e novas formas de viver que melhor nos afetam. Supondo que você tenha uma crença religiosa e que você creia na existência de outros mundos superiores. Mas pense comigo, mesmo que esses mundos superiores existam, quando você morrer e você for para lá, você acha que você será cobrado pelos seus frutos ou pela sua passividade? Pelo que você construiu, pelo seu amor próprio, pela valorização do seu ser ou pela sua obediência ao que lhe foi imposto? Pense nisso. Afirmar a vida para Nietzsche é dizer sim ao todo, sem recusar partes desagradáveis. Mas as partes desagradáveis devem ser confrontadas por você e não aceitas passivamente. Criar valores para Nietzsche é inventar sentidos capazes de tornar a vida digna de ser repetida. Então, o esquema do eterno retorno é assim. O demônio propõe a ideia de repetir eternamente a vida. Essa repetição é um teste da afirmação ou da negação da vida. Porque se você afirma a repetição da sua vida, mesmo ela sendo miserável, significa que você se sente forte o suficiente para enfrentá-la, porque você é um sujeito criador, porque você ama a sua vida, porque mesmo em meio às dores e à falta de sorte, você gosta do construir, de tentar novas formas de viver. E se você negar a vida, você olhará para o eterno retorno como uma maldição, porque a sua fragilidade te domina, te rege. O mundo para você sempre será opressor, viver sempre será um fardo. E você não construirá nada, não criará nada de novo. Você vai acabar se identificando enquanto uma vítima e permanecerá no lugar do sujeito ressentido, que é o lugar do sujeito paralisado. E daí você entra no niilismo, que é a falta total de sentido, é a descrença. É o olhar o mundo como algo cinzento. É a depressão, é a melancolia. Recapitulando, imagine que um demônio se aproximasse de você e lhe sussurrasse: essa vida, tal como você a viveu até agora, terá de ser repetida, idêntica, infinitas vezes, sem nada de novo. Essa hipótese, aparentemente absurda, é colocada como um desafio para você. Qual seria a sua reação diante dessa revelação? Se você amaldiçoasse o demônio, isso revelaria que você tende a negar a sua própria vida. Talvez você não viva, talvez você sobreviva. E se você acolhesse essa notícia como algo grandioso, então você estaria confirmando o seu sim à vida. O seu sim à vida, apesar das dificuldades. O eterno retorno, portanto, não é apenas uma teoria cosmológica sobre a repetição do universo, mas sim uma prova existencial que entrega uma pergunta para você. Você ama a sua vida a ponto de desejar
a sua repetição infinita, essa parábola, né, ou seja, esse pensamento do eterno retorno, não pode ser entendida como ciência, tá? Porque o Nietzsche ele não apresenta cálculos físicos sobre ciclos cósmicos. Inclusive, em toda a obra nietzschiana, não há um capítulo destinado a explicar o eterno retorno. O que existem são fragmentos, aforismos, que nos induzem a pensar nessa hipótese com uma enorme profundidade. O Nietzsche até tentou fazer algumas conexões do eterno retorno com a ciência mecanicista. Mas, no final das contas, o pensamento do eterno retorno é uma reflexão filosófica, existencial, sobre a maneira como estamos vivendo o nosso instante, o nosso momento presente. Está valendo a pena a ponto de você querer que se repita amanhã? Esse exercício é terapêutico e tem um efeito transformador. Ele nos obriga a olhar para cada gesto, para cada escolha, cada dia, não como algo descartável, mas como algo que pesa. Se tudo deve retornar, então nada é banal. O instante mais pequenininho carrega a eternidade. Essa perspectiva, essa maneira de pensar, intensifica a responsabilidade de viver. Vamos aqui dar um exemplo do pensamento do eterno retorno para a vida prática. Pergunte-se, diante de uma decisão a ser tomada, eu gostaria de repetir essa decisão infinitas vezes? Se a resposta for não, talvez você devesse rever a sua escolha. Se a resposta for sim, isso indica que o seu ato está em sintonia com um sim à vida. Imagine que você está diante de uma agressão ou de uma traição e que frente àquilo você precisa fazer uma escolha, você precisa reagir. Imaginando que aquela cena da agressão se repetirá infinitas vezes, você continuaria a tomar aquela decisão que você pensou em tomar? Pense e repense. Veja como, partindo dessa linha de pensamento, tudo pode mudar. Porque se tudo vai se repetir, então as nossas reações, as nossas decisões poderiam ser cruciais para o desfecho daquele instante. Então, se no seu momento presente você é agredido, você é traído, e o eterno retorno afirma que tudo aquilo se repetirá, se você não reagir, se você não estabelecer limites, os seus limites, que só você sabe quais são os seus limites, ou seja, quando aquilo se repetir, você continuará no mesmo lugar. Agora, quando tudo aquilo se repetir e você responder àquele instante de uma maneira proativa e que te proteja, que te favoreça, mesmo que aquilo se repita, a situação para você já não é mais a mesma. Percebeu a diferença? A nossa reação diante dos acontecimentos é crucial para o desfecho das coisas. Quando você reage proativamente em prol de você próprio, você está dizendo sim à sua vida. Então, a grosso modo, o pensamento do eterno retorno é o seguinte: se essa bagaça vai sempre se repetir, eu vou começar a fazer escolhas diferentes. Eu vou me afastar de algumas pessoas, eu vou aprender novos recursos e entender oportunidades de novos caminhos. Eu vou fazer novas escolhas, eu vou participar de maneira protagonista dessa bagaça toda. Eu vou dar pitaco na minha própria vida. Gente, é óbvio que você deve dar pitaco sobre a sua vida, porque a vida é sua. É você quem sente ela pulsar dentro do seu corpo. Sabe aquela sensação que você sente quando você superou algo muito difícil, mas que você aprendeu tantas coisas, você se fortaleceu com aquelas dificuldades, que você chega a até dizer o seguinte: olha, eu passaria por tudo aquilo de novo. Ou seja, o músculo que você adquiriu diante daquela dor valeu todo o sofrimento. Então você aceita as experiências, mesmo com todas as dificuldades, entendendo que aquele instante, mesmo em meio a muitas dores, daquele instante você extraiu o melhor. Quando você não extrai o melhor, quando você não reage, é quando aquele instante torna-se insuportável para você, a ponto de te paralisar e de te manter no lugar de alguém ressentido. A gente precisa reconhecer que uma aceitação total de todas as coisas que acontecem na nossa vida é um extremo. É raro encontrar pessoas que possam dizer sim a todas as situações das suas vidas. Existirão coisas terríveis na nossa vida em que vamos querer negar. Mas o ponto aqui do eterno retorno não é alcançar a perfeição absoluta, tá?
e sim usar o eterno retorno como um exercício. Até que ponto eu protagonizo na minha vida? Até que ponto eu fujo da minha vida? À primeira vista, a ideia de repetir infinitas vezes a mesma vida poderia soar como uma condenação. Estaríamos presos a um ciclo sem saída. Mas para o sujeito criador, para o sujeito que afirma a vida, essa hipótese pode ser até libertadora. Por quê? Porque essa hipótese elimina qualquer ilusão de fuga, obrigando-nos a agir a cada instante. A gente tende a querer fugir do real, da realidade trágica. A gente foge se entorpecendo, comendo excessivamente, comprando excessivamente e até rezando excessivamente, acreditando que haverá um outro mundo que irá nos recompensar por termos vivido todas essas dores. E o eterno retorno nos convida a abandonar essas fugas e a olhar para o real trágico da nossa vida. Veja, se tudo retorna, não há espaço para essas fugas. O sujeito criador não espera uma redenção futura em outro mundo, nem se lamenta por não poder mudar o passado. Ele transforma o presente em palco para que ele atue. Então, esse pensamento também dissolve a ideia de valores externos. Se a vida deve ser repetida tal qual, os critérios não devem vir de fora, mas de dentro de mim. Porque o sujeito criador é livre, ele pode se guiar por si próprio. A repetição infinita não aprisiona, pelo contrário. Convida esse sujeito a criar valores que tornem cada instante digno de ser vivido de novo. Imagine só alguém que decide viver sua vocação pedagógica enquanto professor, apesar de todas as dificuldades. Se essa pessoa pode desejar repetir infinitamente seus dias de luta acadêmica, é porque a sua vida tem autenticidade. E o eterno retorno, nesse caso, não é um peso, mas confirmação. Ele não apenas suporta viver de novo, mas ele deseja viver de novo. O Nietzsche contrapõe o eterno retorno à ideia religiosa de eternidade. Nas tradições cristã e platônica, a eternidade é concebida como fuga do tempo, um além imutável, um mundo do além perfeito, sem dores, e a vida terrena seria apenas passagem, prova. O verdadeiro sentido estaria fora dela, né? No céu, no mundo das ideias, no além. E o eterno retorno inverte esse esquema. A eternidade não estaria fora do tempo, mas no próprio tempo repetido. Não é um além, mas o aqui, vivido infinitas vezes. E isso significa que o valor da vida não depende de vidas futuras, mas da maneira como vivemos o presente. Então você não vai ficar aguentando e suportando a vida à espera de uma salvação, mas você vai desejar que a sua vida de hoje se repita amanhã. Essa diferença é profunda. A eternidade religiosa, ela desvaloriza o mundo. O corpo é pecaminoso, o sofrimento é visto como provisório, a vida é apenas trânsito. Portanto, o sujeito que pensa assim vai se render ao acaso e vai esperar a sua salvação no outro mundo. E ainda achará, equivocadamente, que agindo assim estará sendo virtuoso. Já o eterno retorno valoriza radicalmente o mundo. Porque se tudo retorna, cada gesto importa, cada dor tem peso, cada alegria é insubstituível, não há além que nos console, só temos esse mundo e é nele que devemos encontrar sentido. Então, a forma de pensar metafísica, platônica e religiosa, né, isto é, quem vive segundo essa lógica pensará o seguinte: agora eu sofro, mas depois eu serei recompensado. Já quem vive segundo o eterno retorno pensa o seguinte: esse momento voltará eternamente. Como posso torná-lo mais digno? Percebe? O primeiro modelo adia a vida e o segundo intensifica a vida. Portanto, meus amigos, para que vocês entendam o eterno retorno, vocês devem pensar um pouco fora da caixinha que enxerga o mundo metafisicamente. É uma mudança de perspectiva. Em vez de negar a vida, em nome do eterno, afirmar o eterno no próprio fluxo da vida. Bem, agora que você já entendeu o eterno retorno do mesmo, nós vamos mudar esse título para o eterno retorno do novo. E o que é que isso significa? Bem, ler Nietzsche é um grande desafio, porque é uma leitura artística. É uma leitura muito cheia de abstrações e de aforismos. Só para explicar o que é aforismo. O aforismo é a arte de dizer o máximo possível usando o mínimo de palavras.
um jeito meio autossuficiente. Ou seja, ele faz todo sentido sozinho, sem precisar de nada antes ou depois dele para que ele seja compreendido. Então, o aforismo é uma frase que vai direto ao ponto. Ele faz sentido por si só, sem precisar de contexto adicional. E ele possui um tom meio autoritário, poético e às vezes irônico, né? Porque ele tem uma estrutura enxuta, tá? E o aforismo é fácil de ser recordado pela sua força. Então, a escrita nietzschiana é artística e cheia de aforismos, e muitos comentadores, ao falarem acerca do eterno retorno, entendem apenas como o eterno retorno do mesmo, e não do novo. E, de fato, Nietzsche usa essa palavra do mesmo em vários fragmentos. Entretanto, ao estudar os textos do Nietzsche mais amplamente, eu entendo que o que se repetirá eternamente no eterno retorno é a oportunidade de destruir algo e de criar algo novo. Ou seja, a destruição e a criação funcionam como leis naturais da vida. A gente sempre vai se deparar com a necessidade de criar coisas novas para a nossa vida. E para isso a gente precisará destruir antigas coisas que já não fazem mais sentido hoje. Então, uma situação que se repete na nossa vida, né, nessas situações, há sempre uma oportunidade de destruir coisas velhas e criar coisas novas que poderiam servir para a gente naquele momento. A cada instante que se repete, a cada rotina que se repete, há ali uma chance de destruir coisas velhas e de construir coisas novas. Portanto, você pode estar vivendo um relacionamento amoroso infeliz, por exemplo, que se repete dia após dia, e ali você tem uma oportunidade de mudança. Você pode destruir velhos hábitos e construir novos hábitos. E de repente o seu relacionamento infeliz se torna melhor. Veja que o relacionamento é o mesmo, mas você assumiu o papel de criador, arriscando novos hábitos. Arriscar novos hábitos poderia até te custar o término do relacionamento, mas dane-se, você já estava infeliz. Arriscar o novo é a única maneira de sair da mesmice. Às vezes, arriscar o novo é estabelecer limites, é expor os seus desejos, é enfrentar conversas difíceis e mudar o seu comportamento frente àquela repetição do mesmo que não muda. Então, destruir coisas velhas e construir novidades é, muitas vezes, você sair, por exemplo, de um trabalho que suga toda a tua potência ao invés de estimulá-la. É você abrir mão de amizades falsas, amizades convenientes, em prol de amizades verdadeiras, de você estar ao lado de quem realmente importa. Então, a destruição e a criação sempre estarão nas entrelinhas do eterno retorno, que deixa de ser o eterno retorno do mesmo e passa a ser o eterno retorno do novo. Bom, vou te pedir mais uma vez para curtir esse vídeo, para se inscrever aqui no canal, né, para que eu consiga dar continuidade nesse tipo de conteúdo aqui para vocês. Obrigada, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.